A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com esta igreja. Meus queridos, é com muita alegria que estamos mais uma vez aqui para juntos cultuarmos ao Senhor e compartilhar também a palavra que o Senhor nos tem dado. Neste momento, nesta tarde, nós vamos tratar de um tema ligado na teologia, a gente chama de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Mas mais especificamente, nós vamos falar sobre a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias é o que nós precisamos, ser impactados pelo poder do Espírito Santo. Vocês podem se assentar, por gentileza. Quero convidá-los a fazermos a leitura no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, nós vamos fazer uma conexão do profeta Joel com o que escreveu Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. É 2:2, Joel 2, Atos 2. Por hora vamos ler Joel capítulo 2. Vamos ver o que o Senhor tem para nós. Ele sempre tem o melhor. Todos encontraram? Assim está escrito, capítulo 2, a partir do versículo 28 até o 32. Joel 2, aqui está escrito na epígrafe. A epígrafe é isso que vem acima do texto, que vem da palavra grega epi, que é estar acima, e grafê, de grafo, eu escrevo. Logo, o epígrafe é o que está escrito acima. E o que está escrito acima é promessa da efusão do Espírito. Visto que efusão é o mesmo que derramamento, nós vamos tratar da promessa do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, aleluia. Os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Senhor nosso Deus, aleluia, mais uma vez, nós estamos aqui, Pai, para te adorar, te glorificar e bendizer pela tua graça, que o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre. Eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui na tua casa, diante do teu povo, das tuas ovelhas, que vieram aqui para ouvir somente a tua voz. E eu te agradeço também porque o Senhor tem me colocado como canal de expressão da tua vontade. E o Senhor sabe que eu dependo inteiramente da tua graça. E por isso eu te peço, capacita-me com a tua graça, com o teu poder, abrindo a minha mente, dando inteligência espiritual e abençoando o teu povo, aquecendo o meu coração, para que o coração do teu povo seja aquecido com a tua presença, com a tua palavra, que saiamos daqui renovados, cheios do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, graças a Deus. Meus queridos, nós estamos diante de um texto antigo, que é o livro do profeta Joel. E o tema que o Senhor nos deu foi
A promessa do derramamento do Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo é uma quebra de paradigmas. Por que eu digo uma quebra de paradigmas? Porque essa habitação do Espírito, essa atuação do Espírito no período do Antigo Testamento era apenas para pessoas privilegiadas, como rei, profeta, sacerdote, juízes e algumas pessoas especiais, como é o caso, por exemplo, do construtor do tabernáculo, chamado Bezaleel. Qual é o nome dele? O nome Bezaleel vem do hebraico e significa na sombra de Deus. A sombra de Deus é o melhor lugar para você ficar. Talvez você está na sombra do marido, na sombra da mulher, na sombra do governo, mas você precisa estar na sombra de Deus, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você estiver na sombra de Deus, tenha certeza, haverá poder de Deus, haverá criatividade, haverá unção, haverá liberdade, haverá graça, haverá renovação. Aleluia! Bezaleel, ele é escolhido por Deus e por nome. Moisés esteve com o Senhor lá no Gebal Musa, que fica na cordilheira do Sinai, de acordo com o doutor Enéas Tonini nas suas obras Geografia da Terra Santa e Geografia das Terras Bíblicas. E ali esteve com o Senhor. Ele não levou um notebook, não levou um tablet, não levou um computador, não levou um celular, não levou um gravador. Ele e Deus, Deus e ele e Deus, Deus e ele, 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E o Senhor revelou para ele a planta do tabernáculo, com todo o relicário, com todas as peças, e também a indumentária sacerdotal, a arca do concerto, a mesa dos pães da proposição, o propiciatório, a pia, o altar do incenso, enfim, todas as peças do tabernáculo. Revelou como deveria ser feito. E a recomendação que Deus deu para Moisés foi essa: faça de acordo com o que eu te mostrei lá no monte. Não é para mudar nada, tem que fazer do jeito que eu te mostrei. Moisés tinha capacidade para mudar? Tinha. Quando Estevão está lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o testemunho que Lucas dá é que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, toda a parte da química, de arquitetura. Moisés sabia tudo, ele tinha condições. Mas quando Deus está revelando um projeto, Ele não está contando com o seu saber acadêmico. Ele quer que você faça do jeito que Ele mandou. E Moisés então obedece. Só que quando ele chega lá, o Senhor diz assim para ele: Moisés, eu chamei Bezaleel da tribo de Judá e o chamei pelo nome, e o enchi do espírito de sabedoria, espírito de inteligência e de conhecimento, para que ele pudesse construir todo o tabernáculo. Veja que o Senhor revelou para Moisés lá no monte, e Bezaleel está aqui embaixo, sem ter uma planta na mão, sem ter nenhum projeto. Ele confeccionou todas as peças e todo o tabernáculo do jeito que Deus havia mostrado. E Moisés chega simplesmente para conferir e diz: é do jeito que o Senhor me mostrou. Mas como pode ser isso? Somente pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que revelou a Moisés encheu Bezaleel, a fim de que ele fosse capacitado. Você pode não saber, você pode não ter visto, mas o Espírito do Senhor repousará sobre a tua vida, e Ele vai te dar conhecimento, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar capacidade, Ele vai te dar poder. Você acredita nisso? Receba poder do Espírito. Aleluia! Derramanai, aleluia.
A glória do Senhor está aqui, o Espírito de Deus está nesse lugar. Portanto, o Espírito Santo era sobre pessoas especiais. Ele vinha de forma transitória, agia. Só que agora o Senhor levanta o profeta Joel com uma promessa da efusão do Espírito. Mas em que circunstâncias? O profeta Joel, ele era, de acordo com alguns teólogos, contemporâneo do profeta Elias. Enquanto Elias profetizava no reino do norte, Joel profetizava no reino do sul. Ambos estavam atravessando por um mesmo contexto social, político e religioso. O reino do norte se desviou por causa da adoração ao bezerro de ouro, através de um rei que se desviou totalmente, chamado Jeroboão. E essa idolatria continuou até os dias de Jezabel e Acabe. O culto ao baalismo estava presente no reino do norte. Mas Judá também copia o mesmo culto e traz para o reino do sul, lugar onde o Senhor levantou uma casa através de Salomão. Nesta casa o Senhor disse: o meu nome estará nela para sempre. Ali era um lugar de adoração ao único Deus, porque havia em Deuteronômio 6,4 o Shema Israel, Yahvé Eloheinu Yahvé Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um só, é só Ele que tu deves adorar. Mas eles estavam adorando outro Deus e chamando Baal é Deus. O Senhor, portanto, levanta dois profetas, um no reino do norte e outro no reino do sul. E curiosamente, Deus escolheu esses dois profetas, cujos nomes são diferentes, mas o significado dos nomes são o mesmo. Esses são o que nós chamamos na onomatologia de nomes teofóricos. Nomes teofóricos, ou seja, aqueles nomes que trazem Deus, que trazem um elemento divino. Por exemplo, Elias vem do hebraico Elial ou Eliarro, que vem de El, que é um nome genérico de Deus, mas Iar ou Iahu, que é a forma diminuída de Iavé, que é o tetragrama Yod-Re, Vav-Re. Portanto, Elias, Eliarro, significa Iavé é Deus. E o nome Joel? Ioel, Io, forma diminuída de Iehová, também formado pelo tetragrama. Mas ele, que é o nome genérico de Deus, enquanto um traz ele no início, que no caso de Elias, e Iavé no final, o outro traz Iavé no início e o ele no final. Mas ambos os nomes significam Iavé é Deus. Enquanto o povo estava proclamando que Baal era Deus, Deus traz dois profetas cujo nome era um nome profético e que tinha uma mensagem contundente, uma mensagem de austeridade, para proclamar para toda a nação que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus e o Senhor é Deus. Joel começa no seu livro apresentando o pecado da nação, que havia se desviado dos propósitos de Deus. Em seguida, o Senhor envia o profeta para conclamar o povo ao arrependimento, dizendo o seguinte: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e Ele está perto. Olha a conclamação: porque o dia do Senhor é grande, versículo 11. O dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus?
Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o teu Deus? Percebam que então há uma convocação para o arrependimento. Pecado, convocação para o arrependimento. Se o povo estivesse disposto a se arrepender, o Senhor tem duas promessas para o povo. A primeira promessa é que Ele tiraria toda a miséria, Ele daria prosperidade para o povo, repreenderia a praga da lavoura, haveria bênção abundante, haveria prosperidade financeira. A primeira promessa. Mas a segunda promessa, ela transcende a promessa de prosperidade. Há uma promessa da efusão do Espírito. Aquilo que era para alguns, aquilo que era só para sacerdote, somente para escribas, somente para pessoas especiais, agora o profeta está dizendo: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Eu vou derramar sobre todos, agora é para todos. O plano de Deus sempre foi um plano universal. A graça de Deus é uma graça universal, sem ser universalista. Por que universal sem ser universalista? É universal porque para com Deus não há acepção de pessoas. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a salvação é para todos, o projeto é para todos, mas é para todo aquele que crê. Por isso não é universalista. O sacrifício do Calvário foi por todos. O sangue derramado foi para toda a humanidade, e não apenas para uma classe. Deus, quando envia o seu Filho, estava vendo a mim, estava vendo você, estava vendo o mundo inteiro, e o alcance é para toda a humanidade. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, ocorreu algo interessante, espetacular. Quando ele disse tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. O caminho por onde só entrava sacerdote e sumo sacerdote na presença de Deus, agora está aberto para mim e para você. Você não precisa de sacerdote, porque você tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, e Ele já me inaugurou um novo caminho. Você pode entrar agora na presença de Deus. Você está livre, o caminho está aberto, não precisa mais sacrifício, o sacrifício já foi feito no Calvário. A graça te alcançou, o poder te alcançou, é para toda a humanidade, sem acepção de pessoas. E esse projeto agora continua, e eu quero chamá-los para Atos capítulo 2, versículos de número 1 até o versículo 4. O projeto do Senhor para toda a humanidade continua, profetizado por Joel, capítulo 2, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor escolheu um dia especial, Ele podia escolher qualquer outro dia. E Ele escolheu um dia de festa, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Por que Ele não fez isso na Hag Pessa, no dia da Páscoa?
Por que ele não fez isso na Hag HaBikurim, que é a festa das primícias? Por que ele não fez isso na festa dos tabernáculos? Por que no dia de Pentecostes? Acontece que a palavra Pentecoste é justamente para substituir os 50 dias. Acontecia a Hag Pesach, que era a festa da Páscoa, uma festa alusiva exclusivamente ao povo hebreu, ao povo judeu. Todas as pessoas que completavam 12 a 13 anos, se era homem, ele passava por uma celebração chamada Bar Mitzvah. Qual é o nome? Bar Mitzvah. De 12 para 15 anos, para 13. Essa faixa etária era a faixa da emancipação da idade infantil para a idade adulta. Nessa idade o homem estava moralmente responsável pelos seus atos. E a mulher passava pela mesma celebração, só que chamava-se Bat Mitzvah, que significava filha do mandamento. A partir dessa idade de 13 anos, a mulher já estava apta para se casar. E nesta idade, todo judeu ou judia estavam convocados para irem a Jerusalém para participar da festa da Páscoa, que era a maior festa que comemorava a libertação do povo do poder hegemônico do Egito para a terra de Canaã. Então era uma festa que tinha um memorial, que era um sinal, que era uma aliança, que tinha a ver com a libertação do povo do poder de Faraó. Vinham de todas as partes do mundo, como nós veremos mais à frente. E como eles participavam da Páscoa, 50 dias depois acontecia a festa do Pentecoste, que era uma outra grande festa entre os hebreus. E os que vinham para participar da festa da Páscoa continuavam até o dia de Pentecoste para celebrar esta grande festa. Porque o Pentecostes é uma palavra grega para substituir uma festa em Israel chamada Hag Shavuot. Hag Shavuot significa a festa das semanas, que eram 50 dias. Então nesta festa era a festa das colheitas. Havia uma grande colheita, e foi justamente nesta festa, justamente no dia de Pentecoste, que o Senhor Jesus Cristo escolheu para batizar com o Espírito Santo. E ele escolheu para cumprir a profecia de Joel, capítulo de número 2, que nós já lemos. E no dia de Pentecostes, assim está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando isso aconteceu, esse grande fenômeno da glossolalia, o derramamento do Espírito, olha só, em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Havia pessoas de todas as partes do mundo. O Senhor ajuntou pessoas que estavam separadas de todas as nações para estarem dentro de Jerusalém. Na Torre de Babel havia uma só língua, havia um só povo, havia uma só nação. Mas por causa da torre, Deus espalhou as nações por todas as partes do mundo. Mas no dia de Pentecostes, estas nações que estavam espalhadas pelo poder do Espírito Santo se uniram em Jerusalém e receberam o poder do Espírito Santo. A Torre de Babel desuniu, mas o dia de Pentecostes uniu todos pelo poder do Espírito Santo. Agora, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e pasmavam. Perceba, a multidão estava confusa. A multidão estava confusa. E confusa por quê? Porque os ouviam falar na sua própria língua. E aqui surge uma grande pergunta. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Primeiro, o derramamento do Espírito causou um grande milagre. Todos estavam boquiabertos, espasmódicos, estupefatos, espantados, não conseguiam explicar o que estava acontecendo ali. O milagre não se explica. Quando Deus faz algo retumbante, Ele deixa realmente a população de boca aberta. O milagre é uma intervenção sobrenatural no curso usual da natureza. O que é que estava acontecendo aqui? Eles fazem a pergunta: não são todos estes galileus? Por que eles dizem isso? Os galileus eram povos conhecidos como caipiras, com uma linguagem rude. Eram pescadores, eram pessoas que quando chegavam na Judéia falavam uma palavra, o povo entendia 4. Pessoas sem formação acadêmica. Não são todos eles estes iletrados? Sabiam que eram sem letras, não eram doutores, eram pessoas que não tinham grandes posses. Não obstante, naquele dia, o Espírito Santo nivelou todos por igual, porque diante de Deus não tem rico nem pobre, não tem preto e nem branco, não tem favelado, não tem nada. O Senhor iguala todos, e o Espírito Santo agora é derramado sobre todos, não importa a sua capacidade acadêmica. O Espírito é para você, é para você, é para você, é para você, é para toda a humanidade. Do meu Espírito eu derramarei sobre toda a carne. Agora todos aqui, cheios do Espírito Santo, estavam falando nas diversas línguas. Mas espere um pouquinho, não são galileus? Quando queriam xingar alguém, chamavam ele de galileu. Era uma forma de xingamento. Eram pessoas iletradas, sem capacidade. Mas aprove ao Senhor derramar o seu Espírito sobre os galileus, os caipiras, de uma linguagem rude, os párias da sociedade, os marginalizados. O Senhor também derrama o Espírito sobre os marginalizados que creem. Se você crê, não importa a sua classe social, não importa a sua formação, não importa se você é rico ou pobre, o Espírito está disponível para você também. É para toda a carne, é sobre toda a carne. A promessa é para mim, a promessa é para você. O Senhor nivela por baixo. Aqui não tem ninguém de nariz empinado, não. Eles estão estupefatos, boquiaberto, e diz: como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E olha só as nações: partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia, e Ponto e Ásia, Efrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que é que significa isso? O que é isso que está acontecendo? Não estamos conseguindo entender. Mas como eu já disse em certo lugar, hoje em dia existem os chamados haters. Você posta um vídeo, não importa, ele vai lá e faz uma crítica. Ou vai criticar seu cabelo, ou vai te criticar a maneira de você falar, ou ele vai fazer alguma crítica a teu respeito.
naquele dia também havia o que? Os chamados haters. E olha o que eles dizem. E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. O que é isso? Estão cheios de vinho, estão cheios de cachaça, beberam demais, eles estão embriagados, é por isso que eles estão falando deste jeito. Mas agora Pedro, aquele mesmo que estava escondido lá no cenáculo com medo dos judeus, aquele que estava com medo de morrer, depois do derramamento do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, ele toma a dianteira e diz: varões judeus, e vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, porque estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Joel: diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. É o derramamento do Espírito que está acontecendo. Agora, por que ele diz assim, sendo essa a terceira hora do dia? Porque o dia para o judeu é um dia de 24 horas, como o nosso. Só que o nosso dia começa em que momento? Às 24 horas, às 0 horas. E termina às 0 horas do outro dia. Para o judeu, o dia começa com o pôr do sol de um dia, falando em termos mais exatos, às 6 horas da tarde, e termina com o pôr do sol do outro dia. Portanto, é um dia de 24 horas. Esse dia de 24 horas é chamado dia civil, que é um dia completo. Só que mesmo dentro do dia de 24 horas, do dia civil, existem duas divisões. Vamos começar pela parte escura, porque é quando começa o dia para o judeu. A parte escura era dividida em 4 vigílias da noite. A primeira vigília ia das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília, das 9 até a meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília, das 3 da manhã até as 6 da manhã, quando então começava o dia natural. Que horas começava o dia natural? Na primeira hora do dia. A primeira hora do dia era o amanhecer, era das 6 às 7 da manhã. A segunda hora, das 7 às 8. E a terceira hora, das 8 às 9 da manhã. E assim ia da primeira até a 12ª hora, que começava, portanto, às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Curiosamente, existem 3 momentos neste calendário, neste cômputo judaico, que ocorria algo comum. Na terceira hora do dia, e na 6ª hora do dia, e na 9ª hora do dia, eram 3 momentos em que o judeu fazia oração: 9 da manhã, meio-dia e às 3 da tarde. Se vocês lerem depois o Evangelho segundo João, capítulo 3, vocês verão que Pedro e João estão indo para o templo, na Porta Formosa, às 3 horas da tarde, para fazer o quê? Orar ao Senhor. Se você depois avançar um pouco para o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, você verá que Pedro está no eirado. O que é um eirado? A eira é um campo muito grande. O eirado é como a nossa laje, a laje da nossa casa, que era feito de vigas, caibros, galhos de madeira, depois folhas, e jogava bastante terra em cima, e era pisado aquilo, e servia para beneficiar alimentos, e servia também para oração, para bater um papo como se fosse uma varanda. E se você ler o capítulo 10 de Atos, você vai perceber que Pedro estava lá no eirado, a hora sexta, fazendo o quê? Orando ao Senhor. E agora no dia de Pentecostes, Pedro diz: esta é a terceira hora do dia. Era também o momento da oração, e nenhum judeu consciente, no momento da oração, ia encher a cara de bebida. Portanto, vocês estão enganados. Eles não estão cheios de vinho,
eles não estão cheios de álcool, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo, porque está se cumprindo nesta hora aquilo que disse o profeta Joel. O Espírito Santo foi derramado sobre este lugar. Só que agora, depois do seu discurso, o mesmo povo que está criticando, está querendo saber agora como saem desta situação. Versículo 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos. A mesma pregação do profeta Joel. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Só que nos dias de hoje, esta promessa, ela não tem um alcance apenas para o dia de Pentecostes. Porque nos dias de hoje nós temos um grupo chamado cessacionista. Diga, cessacionista. Quem são os cessacionistas? São aqueles que acreditam que a efusão do Espírito, que o derramamento do Espírito, que os dons espirituais, que as curas e os milagres ficaram no passado, apenas para o dia de Pentecostes. Será que isso é verdade? Nós aqui somos uma prova incontestável de que o derramamento do Espírito não é para aqueles dias apenas, é para os nossos dias, porque tem muitos aqui que já receberam o poder do Espírito, tem muitos aqui que já estão cheios do Espírito Santo, muitos que falam em mistério com Deus. Nesta igreja a cura, nesta igreja a salvação, nesta igreja milagres, nesta igreja dons espirituais. Aleluia! Ou eu estou enganado? Acontece milagres, tem derramamento do Espírito, tem o poder do Espírito nesse lugar ou não tem? Derramanai. Oh, aleluia! Oh, aleluia, glória a Deus. Como é que faz então para a gente lidar com esses cessacionistas? Não, você não vai discutir, você não vai brigar, você não vai falar nada. Você vai fazer uma exposição bíblica, e a mesma que o apóstolo Pedro fez. Então você acredita que é só para aquele dia? Sim, acredito que é só para aquele dia. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo de número 39. O apóstolo Pedro vai quebrar toda esta argumentação falaciosa, mostrando que a promessa do Espírito Santo não é só para aqueles dias. O projeto de Deus de salvação é para todos os tempos, e o projeto também do derramamento do Espírito é para todos os tempos. Lá no céu ninguém vai precisar de dons espirituais, e também ninguém vai precisar de salvação, porque serão todos salvos. Vamos ver? 39. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A vós. Quem é vós aqui? Segunda pessoa do plural. Quem é vós? Não somos nós. Nós vamos chegar lá. Mas não somos nós. Esse vós não somos nós. Vós é vós e nós somos nós. Quem é vós? Vós é o auditório para o qual Pedro estava falando. A promessa diz respeito a vós que estão me ouvindo neste momento. Se ele parasse por ali, os cessacionistas estariam corretos de que o dom e o poder do Espírito Santo foi só para aqueles dias. Mas vejam o que mais que ele diz: para vós, e que mais? A vossos filhos. O que significa isso, a vossos filhos? A próxima geração. A próxima. Então não é só para o dia de Pentecostes, é para a próxima geração também. Mas se ele parasse por aí, bom, acabou a próxima geração, acabou tudo. Ele continua. O que ele diz? E a todos os que estão distantes, é para vós, é para a próxima geração e para gerações distantes.
Se ele parasse por ali, os sensacionistas ainda estariam com a razão. Mas Pedro agora apresenta um discurso acachapante. Ele agora faz voar a tampa da chaleira. Aleluia! Ele traz uma revelação inconfundível. O que ele diz? A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Se você é chamado por Deus, é para você, é para você, é para você, é para você que está assistindo aí. O derramamento do Espírito é para todos. Ele chegou aqui na IEC de Limeira. Ele chegou aqui, pastor, o derramamento, a promessa chegou aqui. É para todos nós. Se você ainda não recebeu, você vai receber o poder do Espírito, o derramamento do Espírito, a efusão do Espírito, a unção do Espírito Santo. A unção capacitadora. Portanto, fica aqui esta mensagem para você. Se alguém te disser que é só para aqueles dias, você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai usar a maiêutica socrática. Diga, maiêutica socrática. Maiêutica socrática era um método de ensino usado por Sócrates. Esse método é chamado de método da pergunta. A palavra maiêutica significa servir de parteira. Num parto, não é a parteira que dá à luz à criança, mas a parturiente. O papel da parteira é auxiliar. Esse método ficou conhecido como a maiêutica socrática, que é o método da pergunta, a crítica interrogativa. Você não vai dizer, você vai perguntar e levar o seu interlocutor à conclusão que você quer que ele chegue, biblicamente falando. É só para esses dias? Você tem certeza? Você vai fazer a seguinte pergunta para ele: você foi chamado por Deus? Se você perguntar isso para ele, vocês acham que ele vai responder o quê? Que sim ou não? Sim. Falou, bom, se você está dizendo que você foi chamado por Deus, então você acabou de concordar que esse dom é para você, porque ali está escrito que é para todos aqueles que o Senhor chamar. Apesar de você não querer, é para você, é para você. Agora, claro que só vai se apropriar aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê, haverá um derramamento do Espírito. Se você crê, haverá uma unção do Espírito. Se você crê, você vai andar no poder do Espírito. A unção que liberta, a unção que capacita, a unção que te dá ousadia, a unção que te faz vencedor. Que Deus abençoe esta igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo.